Antes de continuar, se inscreva nesse canal, porque se você é empresário e ainda toma decisões patrimoniais no improviso, você já está atrasado. Aqui você vai entender como proteger patrimônio, separar risco da operação, estruturar holding, pensar offshore, internacionalização, ativos reais e investimentos inteligentes com visão de longo prazo. Internacionalização deixou de ser luxo, virou obrigação patrimonial. Tem empresário que já construiu caixa, já construiu operação, já construiu patrimônio, mas ainda continua pensando do mesmo jeito. Mesma moeda, mesma geografia, mesma jurisdição, mesmo risco concentrado. E talvez seja um dos erros mais caros da maturidade patrimonial no Brasil. Porque a internacionalização não é mais um assunto de excesso. Não é mais assunto de quem quer parecer mais preparado do que outro. Está virando assunto de estrutura. Uma matéria publicada pelo Infomoney mostrou isso de forma muito clara. Na XP Global Conference 2026, a internacionalização foi tratada como um pilar dos portfólios brasileiros. Não como um acessório, não como um detalhe, mas como um pilar. E quando o mercado começa a institucionalizar uma agenda, o empresário inteligente precisa parar de olhar isso como tendência e começar a olhar isso como um sinal. O erro de muita gente é achar que internacionalizar patrimônio é simplesmente abrir uma conta fora. Não é. Abrir conta no exterior pode ser só um movimento operacional. Internacionalização patrimonial de verdade é outra coisa. É diversificação de risco, é diversificação de moeda, é diversificação de jurisdição, é acesso a classes de ativos, gestores e estruturas que simplesmente não existem no nível do mercado local. A própria matéria mostra essa virada de chave. O evento da XP em Miami foi montado com foco na internacionalização dos investimentos dos clientes brasileiros, com painéis sobre renda fixa global, crédito, ações, ativos alternativos, macroeconomia e geopolítica. Isso já mostra que o tema não está sendo tratado como um produto isolado, mas como arquitetura de portfólio. E tem uma frase ali que para mim resume muito bem esse momento. Eles dizem que a diversificação global é parte estrutural da construção de portfólios. Esse é o ponto central. Porque muita gente ainda pensa patrimônio de forma muito limitada. Faturou bem no Brasil, reinveste no Brasil, imobiliza no Brasil, protege no Brasil, concentra liquidez no Brasil e acha que está seguro porque conhece o ambiente. Mas familiaridade não é proteção. Familiaridade, muitas vezes, só mascara concentração. E concentração é uma fragilidade silenciosa. Quando o empresário concentra tudo em um único ambiente, ele não está exposto só ao risco do mercado. Ele também fica exposto a risco regulatório, cambial, político, tributário, jurídico e liquidez. Tudo dentro da mesma lógica sistêmica. Isso não significa que você tem que abandonar o Brasil, não é isso que eu estou dizendo. Isso significa parar de depender exclusivamente do Brasil. Existe uma diferença enorme entre investir num país onde você opera e depender integralmente dele para preservar o seu patrimônio. E o mercado, ele está percebendo isso com muito mais clareza. A matéria cita que a XP teve recorde de captação e resultado na plataforma offshore no ano passado e projeta números ainda muito robustos para 2026. Isso mostra uma coisa muito importante. O cliente brasileiro de patrimônio já começou a migrar de mentalidade. A pergunta já deixou de ser: vale a pena olhar para o exterior? A pergunta mais madura agora é: qual é o papel da internacionalização dentro da minha arquitetura patrimonial? Porque esse tema, ele não começa no ativo, ele começa na função estratégica. Você quer internacionalizar para quê? Para preservar capital? Para reduzir concentração cambial? Para acessar gestores globais? Para melhorar sua liquidez internacional? Para preparar sua expansão? Para criar opcionalidade patrimonial no longo prazo? Sem essa clareza, internacionalização vira deslocamento de direção. Com essa clareza, ela vira inteligência de capital.
Outro ponto interessante da matéria é quando José Tibões faz uma provocação importante. Por que pensar tão pequeno? Ele mostra que o mercado brasileiro de gestão de investimento representa menos de 2% de todo o mercado do mundo. Lá fora, existe um universo muito maior de recursos sendo administrados, com mais tipos de ativos, mais regiões para investir e estruturas de investimento muito mais amplas. Essa fala é poderosa porque quebra uma ilusão comum do empresário brasileiro. A ilusão de que patrimônio bem estruturado é apenas patrimônio grande. Não! Patrimônio bem estruturado é patrimônio bem distribuído, bem protegido e bem pensado. Às vezes, o empresário já acumulou muito, mas continua estruturalmente limitado na forma como aloca. Tem patrimônio, mas não tem arquitetura. Tem caixa, mas não tem diversificação. Tem resultado, mas não tem desenho de proteção. E isso cobra um preço. A matéria também traz a ideia da Nova Miami como um símbolo dessa transformação. Não só pela cidade em si, mas porque ela representa uma mudança muito maior. A presença do investidor brasileiro e latino-americano no ambiente internacional deixou de ser episódica e passou a fazer parte de uma matéria global mais permanente. Isso importa porque mostra que a internacionalização saiu da aparência e entrou na estrutura. Antes, muita gente queria o símbolo, a conta lá fora, o endereço fora, a imagem de quem chegou em outro nível. Agora o jogo ficou muito mais sério. A pergunta não é onde parece mais vantajoso estar. A pergunta é onde faz mais sentido alocar parte do patrimônio para reduzir fragilidades e ampliar liberdades estratégicas. E aqui entra uma correção muito importante. Internacionalizar patrimônio não é correr para fora por medo. Também não é apostar lá fora por euforia, é organizar o patrimônio com mais maturidade. Empresário maduro não internacionaliza por ansiedade, internacionaliza por lucidez. Ele entende que concentração excessiva nunca foi sinal de força, foi sinal de dependência. E dependência patrimonial ela é perigosa, porque só parece invisível enquanto o ambiente está funcionando. Na hora em que muda o câmbio, muda a regra, muda o custo de capital, muda o cenário político, muda a liquidez, aquilo que parecia confortável começa a revelar um problema de base. Por isso, eu vejo esse tipo de matéria menos como notícia e mais como sintoma. Sintoma de transição. O mercado está dizendo para o empresário brasileiro o seguinte: pensar patrimônio apenas no plano doméstico já não é suficiente para quem quer preservar, crescer e decidir com liberdade no longo prazo. Então guarde essa ideia. Internacionalização não é moda financeira, não é luxo, não é adorno patrimonial. É uma conversa sobre estrutura, sobre jurisdição, sobre diversificação real, sobre proteção de capital, sobre liberdade estratégica. Quem ainda concentra tudo onde vive, onde opera e onde pensa, pode estar confundindo proximidade com segurança. E em patrimônio, essa confusão vai te custar caro. Agora, se você quer entender como aplicar isso ao seu caso e estruturar melhor o seu patrimônio, risco e capital, agenda uma conversa com a nossa equipe. No link abaixo, você fala com um dos nossos profissionais para entender desde blindagem patrimonial, holding e offshore, até investimentos produtivos e inteligentes como energia solar, com foco em geração de caixa, proteção de margem e reforço patrimonial.